Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Com intensidade, eu marquei um encontro com Deus. Nesse santo lugar de oração. Seu amor é real. Sua paz gozarei. Eu marquei um encontro. Quem crê nas virtudes de Deus, levanta as mãos. Quem crê nas virtudes de Deus? Basta, Senhor. Basta que me toque. Toque, Senhor, com as suas virtudes, Senhor. A tua igreja. Pra minha alma cansada vencer. E vai vencer sempre. Se a noite escura está, sua luz me guiará. Basta, Senhor. Basta que me toques, Senhor. Amém, querido, querida. Em nome de Jesus. Ouve essa mensagem. O evangelho transformador. Pastor, o que quer dizer evangelho? Boas novas. As boas novas continuam transformando vidas. A essência humana é transformada através do poder do evangelho. A essência humana. E nós vamos ver aqui como esse evangelho tem transformado vidas nos dias de hoje. Se a pessoa não tem a sua vida transformada, é porque não recebeu o evangelho. Porque o evangelho, ele muda, ele transforma a essência humana. Se a pessoa continua no pecado, se a pessoa continua na mesma situações de sempre, é porque ela não recebeu o evangelho como deve receber. Porque o evangelho, ele muda a essência humana. Então, glória a Deus, porque hoje você vai ouvir esse evangelho que está atuando, está transformando, está fazendo o sobrenatural acontecer em nós. Eu creio, eu tenho uma expectativa do evangelho, tenho. Independente da circunstância, eu fico na esperança, porque eu sei que o evangelho, ele é transformador, ele muda história, ele muda existência. Então ouve isso, escuta isso. Nós vamos ouvir, de Deus, sobre um homem que através da sua oração, ele mudou a essência de uma situação bem difícil, de uma pessoa que realmente emanava o mal. Através de uma oração, através da essência do evangelho, essa pessoa que emanava o mal foi transformada de uma forma sobrenatural. E essa transformação continua. Áreas das nossas vidas que precisam ser transformadas. Esse evangelho continua transformando. Então ouve isso, ouça isso, escuta em nome de Jesus. É como se Deus, estivesse aqui presente pessoalmente, falando algo para mim e para você, para que a essência da nossa fé, venha a ser, cada vez maior. Porque nós, terça-feira aqui, estávamos orando, falei com a Marina e Marilene, sobre a oração da fé. A oração da fé. E essa fé vem por ouvir o evangelho, que é transformador. Ele transforma a incredulidade em uma pessoa, cheia de fé. Então ouve isso, em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 7, eu estou examinando esse livro. Pastor, quem foi usado para escrever o livro de Atos? Alguém sabe aqui? O livro de Atos, ele foi tomado, através de Lucas, um médico.
ele foi tomado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, sabe, envolveu ele de uma tal forma que ele escreveu esse livro. Esse livro que realmente vale muito, muito, muito você, sabe, examiná-lo. Livro de Atos. Eu me lembro que eu fiquei 24 horas no monte. Entrei 7 horas de sexta-feira, saí 7 horas do sábado, lá em Niterói. Fiquei 24 horas no monte em jejum. E Deus me deu, sabe, uma direção para examinar o livro de Atos. E eu saí de lá impactado, porque é isso que muda a vida. É quando você está no centro da preciosa vontade de Deus, aí você pode ter certeza que aquilo que estava dando errado, eu não conhecia a Nina ainda, eu tinha uma vontade de ter uma família, eu tinha uma vontade de ser transformado, ser liberto de vício, de jogo. E lá naquele monte, Deus, sabe, manifestou a sua graça, atendeu todos os meus pedidos que eu fiz naquele dia, naquele monte. 24 horas fiquei lá, tive uma experiência com Deus em jejum. E eu examinei esse livro. Então esse livro, ele realmente me chama bastante atenção sobre os seus personagens. E hoje você vai ouvir sobre 2 personagens. Olha que maravilha, ó. Homem, escuta isso, versículo 11. Quem estava proferindo essas palavras? Um diácono. Um diácono. Então você vê que esse homem, ele foi tomado de tal forma que ele já não vivia mais. Ele já não vivia mais. Cristo, através do Espírito Santo, vivia nele. Então, ele foi chamado para pregar o Evangelho. Ele pregava o Evangelho sem medo algum, esse Evangelho transformador. E teve um momento, por ele estar pregando esse Evangelho transformador, levaram ele para o Sinédrio. Pastor, que Sinédrio? Era o tribunal religioso da época. E levaram ele perante, sabe, os ministros, os religiosos. Diante desse tribunal, ele pregou, sabe, com uma vontade de ver aquelas pessoas arrependidas. Ele entrou naquele Sinédrio como sabe, uma vítima de injustiça religiosa. Mas ele não desistiu de fazer a parte dele. Ele pregava para aquelas pessoas na certeza que aquelas pessoas iam reagir, iam ser transformadas, iam, sabe, realmente se arrepender. Ele fez aquilo com todo carinho, com todo amor por aquelas pessoas, mas ele foi, sabe, incompreendido. E aí olha o que aconteceu. Ele falando para aquelas pessoas, depois de pregar, sabe, você lê esse capítulo 7, tu vê ele pregando de Gênesis a Apocalipse. Ele pregou sobre todos os personagens bíblicos desse capítulo 7, para aquelas pessoas. No final, ele usou uma palavra para eles, realmente, acorda, desperta. Então, essa palavra diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Incircuncisos de coração. É algo que a gente precisa atentar por essa palavra. O meu coração, ele precisa ser circuncidado pelo Espírito Santo, para ter a marca, o selo da graça. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, falando para aqueles religiosos, tentando despertar aqueles religiosos para a salvação eterna. Hoje o Evangelho é precioso nesse sentido. Eu estava ali na porta, cheguei cedo, e ali eu cumprimentando as pessoas e tal, mas a gente vê a incredulidade, sabe, pulsando nessas pessoas que ficam na praça. E a gente aqui, Deus, traga, Senhor, essas almas, que a atração da cruz esteja nessa porta, porque nosso Deus requer almas, Ele quer realmente que pessoas sejam salvas, sabe, o ser vivente ser salvo. E Ele tem todo, sabe, Ele tem todo o prazer, sabe, tem festa no céu quando um pecador se arrepende. E essa porta está aberta, mas a gente vê como as pessoas são incircuncisos nos seus ouvidos. Por quê? Porque não é fácil a gente pregar o Evangelho. Estevão cheio do Espírito Santo, naquele sinédrio, naquele ambiente, ele pregou com a vontade de ver aquelas pessoas arrependidas, mas não conseguiu.
estão cheios de quê? Do Espírito Santo. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Quer dizer, ele falando, olha, até quando vocês vão abrir mão do Evangelho transformador? Até quando? 54. Ouvindo isto, aqueles religiosos que estavam naquele tabernáculo, não, naquele tribunal, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, rinhavam os dentes contra ele. Ele pregando a salvação, ele pregando para que as pessoas se arrependessem, para a essência daquela palavra, daquele plano redentor, mudasse a história deles, mas eles, olha o ponto olha o ponto que eles chegaram. Enfureciam-se no seu coração e rinhavam os dentes contra ele. Olha o ódio do capeta agindo naquela situação. Ele pregando, salvação. Querido, não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Nos dias de hoje também, quantos religiosos tem uma resistência a um plano redentor do Evangelho. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus. E Jesus estava à sua direita. Olha só, o homem fazendo a obra de Deus, sendo recusado por aquelas pessoas que ele estava orando, estava pedindo para que eles, abrissem seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais, para ouvir o Evangelho, a essência do Evangelho de transformação, mas eles rejeitaram. Ele diz: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, olha como é, querido, não é fácil. A gente deseja ver, Deus, que haja logo conversão nesse povo, que haja realmente arrependimento, que haja comprometimento com o teu Evangelho. A gente deseja. E eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Olha só, o homem querendo a salvação deles, hein? E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Paulo. Pastor, ali está Saulo. É porque em determinados lugares chamavam de Saulo. Em determinados lugares chamava de Paulo. É como se no dia de hoje você encontrasse um Michel e um Maicon. Ali ele ia chamar de Maicon, aqui ele ia chamar de Michel. Mas não mudou o nome dele. Não existe essa possibilidade de ter mudado o nome dele. É que em lugares ele era chamado de Paulo, em outros lugares era chamado de Saulo, mas mesmo significado. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, que estágio é esse, hein? Recebe o meu espírito. Estou me fazendo a obra de Deus contra aquelas situações que a gente vive hoje, uma incredulidade, uma falta de respeito ao Evangelho que transforma o ser vivente. Eles apedrejaram Estevão e invocavam e diziam: Senhor, um jovem chamado Paulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Querido, olha isso, olha que homem é esse? Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes. Olha essa oração, querido, olha essa oração. O homem que, fez de tudo para salvar aquelas pessoas, para que as pessoas fossem envolvidas pela essência do Evangelho transformador. Eles, além de rejeitarem, eles apedrejaram, eles fizeram algo sobrenatural para uma pessoa que só queria o bem deles, salvação deles. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes. Oh, querido, quem é esse? Esse pecado
a esse povo. Com essas palavras adormeceu. Diz assim, capítulo 8, e Paulo consentia na sua morte. Ele em outras versões, ele estava aprovando aquele assassinato. Em outras versões diz que Paulo estava aprovando aquele assassinato. Imagine você, esse homem, a essência desse homem, ele estava aprovando aquele assassinato. Mas a oração, não impute sobre eles esse pecado, ó Deus. Querido, Saulo foi salvo por essa oração. Naquele dia, versículo, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Paulo, porém, olha o Paulo, hein? Paulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Apóstolo Paulo. Olha aí, sabe? Olha a essência desse homem. A essência humana desse homem. Mas o poder do Evangelho transformou esse homem. O poder da oração de Estevão trouxe a essência da transformação para esse homem. Agora você vê, ele testemunhou e aprovou o assassinato de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Querido, aquele homem podia orar, Senhor, manda fogo do céu, extermina essas pessoas aí que eu estou pregando o Evangelho para que eles pudessem se arrepender e passar a eternidade no céu. Olha o que eles estão fazendo comigo. Manda fogo, Senhor, queima esse povo aí. Não, fez uma oração que Jesus fez na cruz. Não impute sobre eles, não impute sobre esse Paulo, que ele comandou esse assassinato. Não impute sobre Paulo, porque ele covardemente, ele não fez isso. Ele liderou essa covardia. Ele não fez isso. Não impute sobre o apóstolo Paulo, porque eu sei que um dia ele vai ser um grande homem de Deus. Agora você vê essa transformação. Quem permanece na desobediência, quem permanece no pecado, é porque não foi tomado pelo Evangelho. Pessoas que estão na igreja, continuam fazendo, as coisas da incredulidade, é porque não foi tomado pelo Evangelho. Não foi tomado. Porque quando o Evangelho entra, a transformação é assim, impactante. Como aconteceu com esse homem, escuta isso, olha aí. 1 Timóteo, olha só a transformação. Esse Timóteo, para Paulo, ele era como filho, espiritualmente falando. Era um discípulo que ele pregou o Evangelho, Timóteo aceitou, se rendeu ao Senhor Jesus, e ele o tinha como filho. E ele escrevendo essa carta para Timóteo, a gente vê a essência da transformação do Evangelho. Ele está continuando, transformando áreas da minha vida. Eu estou no processo de transformação. Eu estou no processo de libertação. Eu estou no processo de aperfeiçoamento. Eu não posso nunca me esquecer disso. E esse processo, ele vem através do Evangelho. Todo o tempo o Evangelho está me purificando, me santificando, me transformando, me libertando, me aperfeiçoando todo o tempo. Cada palavra que eu escuto, a transformação vem na minha saúde, vem nos meus projetos, vem nos meus sonhos, vem na vontade de Deus ser, eu ser exemplo. Querido, eu continuo crendo que o Evangelho aperfeiçoa os casamentos, sim, em nome de Jesus. Se tem algo influenciando, se tem algo tentando fazer com que o casamento não viva o bem-estar do Evangelho, o Evangelho arranca pela raiz,
porque o Evangelho é transformador. Aceite o Evangelho. Se não está dando certo, é porque você não está aceitando o Evangelho na área da tua vida. Porque a essência humana ela é transformada através do Evangelho. Agora eu preciso crer, eu preciso que o Evangelho atue com o poder de Deus na minha vida, porque eu desejo, eu preciso. Não é difícil de entender. E esse homem ele foi alcançado, sabe, de uma forma sobrenatural, pela oração de Estevão. Não impute sobre ele, Senhor. E aquela pregação que quando você examina o capítulo 7, você vê que Paulo escutou aquela pregação, uma pregação impactante. Sabe, essa pregação do capítulo 7 fala de Gênesis e Apocalipse, fala de Abraão, fala de todos os personagens que Deus tomou essas pessoas de uma forma grandiosa através do seu Santo Espírito. Então ele nesse capítulo 7, ele profere todo o Evangelho, toda a Escritura Sagrada, praticamente, ele colocou ali em compacto todo o mistério do Antigo Testamento, dos homens que Deus tomou através do seu Santo Espírito, e Paulo gravou aquilo. E aquilo foi um poder na vida de Paulo para ensinar depois. Quando ele realmente, se converteu, quando houve um encontro verdadeiro, todo o Evangelho que ele ouviu no capítulo 7, ele tomou posse dele e começou a ensinar aquilo que ele ouviu de Estevão. Aí chegou o dia dele falar com seu filho na fé, as palavras que ele proferiu, querido. Que transformação é essa, pai? Olha só, ele falando para Timóteo, seu filho, versículo 12. Sou grato, escuta isso, olha só, olha que conversão maravilhosa. Esse homem deve ter todo o tempo falado, Estevão, você foi um plano redentor. Aquele momento que você orou a Deus para que Deus não imputasse sobre mim aquilo que eu estava fazendo com você, aquilo me salvou, aquilo me deu a oportunidade. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Olha, o perseguidor que pegava, invadia a casa e pegava crente e levava para o cárcere para maltratar. Olha como é que esse homem foi transformado. Olha o que ele estava falando para o seu filho na fé. Olha a pregação, querido. Por isso a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não desiste de orar pelo filho, não desiste de orar pelo parente, não desiste de orar por causas, por projeto, não desiste, querido. Continue, no tempo oportuno vai se manifestar. Oh, querido, no tempo oportuno esse homem se converteu. Olha como é que ele passou de um perseguidor para um grande pregador do Evangelho, querido. Isso que eu fico impactado. Senhor, eu quero ter essa essência, que eu não venha desanimar por nada, que eu continue, com essa esperança, com essa expectativa, que eu continue pregando, que eu continue na certeza que uma alma para ti vale mais do que o mundo inteiro, e eu continuo pregando com essa porta para que Deus salve uma alma. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Olha só, ele falando para o seu filho na fé, que ia dar continuidade, que ia ser um pregador, que estava naquele primeiro amor. Ele falando para esse filho que se converteu, filho espiritualmente falando. A mim, considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou por graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Quer dizer, ele falou, no tempo da minha ignorância, eu agia de uma forma cruel. No tempo da ignorância, eu tomava atitudes de uma forma cruel. Mas esse Evangelho que transforma a essência do ser humano me alcançou, me transformou.
Querido, continua orando, porque Estevão, ele usou palavras que na dimensão espiritual não saiu da vida de Paulo. Não saiu aquelas palavras da vida de Paulo. Querido, continua orando. Você está orando por alguém e você fala, pô, mas cada vez que eu oro a pessoa piora. Continua orando. Continua orando, sabe, pelas situações que hoje está te incomodando. Essas situações que hoje estão te incomodando, vai ser transformado num bem-estar para a tua vida. Diga amém, por favor. Quem crê, diga amém. Quem crê que o Evangelho está sendo pregado para transformar a área da tua vida, diga amém. Esse Evangelho está aqui transformando saúde. E saúde que está passando por um momento hoje de dificuldade, para ser uma saúde saudável. Eu creio nesse Evangelho. Eu estou pregando para a igreja, mas estou recebendo para mim, porque eu creio nessa transformação. Eu creio que Deus está agindo de uma forma sobrenatural, nos aperfeiçoando através do seu Evangelho Redentor. Eu quero isso. Eu tenho filhas, eu tenho filho, eu creio que essa essência transformadora, ela vai passar para os meus descendentes. Eu creio. Assim como esse homem estava falando para Timóteo, seu filho na fé, conduzindo Timóteo a dar continuidade naquilo que Deus já tinha confiado a ele. Porque eu sou testemunha, ô Timóteo, eu sou testemunha como Deus transforma através do teu Evangelho, como Deus faz na obra redentora através da sua palavra. Então, dá continuidade, meu filho Timóteo, dá continuidade, sabe? Deus confiou o ministério a você, faz o seu melhor para esse Deus, porque Ele me transformou, vidas vão ser transformadas por você, Timóteo, dá continuidade, vidas vão ser transformadas nessa igreja, nós precisamos dar continuidade, querido. Oh, querido, eu quero, Deus, eu quero. Eu fui alcançado pelo teu Evangelho. Tem pessoas que estão precisando desse Evangelho. Tem pessoas que estão precisando desse Evangelho transformador. É a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois eu fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é o Evangelho, digno de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Oh, glória! Ele dando, sabe, um parecer. Timóteo, hoje eu prego os pecadores e eu me considero um dos principais. Se Deus abundou a sua graça na minha vida, com certeza, todos os pecadores que ouviram o Evangelho que vai ser pronunciado, vai ser proferido pelos teus lábios, esse Evangelho vai alcançar essas pessoas, como me alcançou e me transformou. Então, vai na sua missão que Deus confiou a você. Vai, porque salvação vai alcançar pessoas que estão condenadas ao inferno. Oh, querido, essa porta aqui está aberta pela misericórdia de Deus. E cada vez que tu vem ao culto, você pode ter certeza, o Evangelho transformador, ele está agindo. A essência desse Evangelho restaurador está agindo. Eu preciso acessar. Deus, eu entrei aqui hoje para ouvir a Tua palavra. Senhor, esse Evangelho está transformando a minha saúde, eu tomo posse. Esse Evangelho está transformando minha vida profissional, eu tomo posse. Esse Evangelho está transformando situações que estão me incomodando, eu tomo posse. Toma posse da transformação que você precisa. Eu te convido a fechar os olhos. O que está incomodando? Esse Evangelho transformador, ele quer entrar nessa causa e transformá-la a seu favor. Pastor, eu estou me sentindo... Querido, sente agora a abundância da graça, pela misericórdia. Olha o que ele fez, esse Evangelho, na vida de um homem, o apóstolo Paulo. Ele pode transformar agora, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho passado um momento assim de desconforto nessa área. Fala com Deus pela fé, que esse Evangelho venha transformar essa situação, a área da minha vida que eu preciso ver o bem-estar. Essa situação que está me trazendo algum tipo de receio, porque eu preciso vencer nessa área. Receba aí o plano redentor nessa área, para que você vença. Em nome de Jesus Cristo, igreja.
Esse evangelho transformador, a essência desse evangelho transforma a essência humana. Ele muda a nossa natureza, esse evangelho. Esse evangelho muda a nossa natureza. Oh, querido, chama esse evangelho para dentro do teu casamento, chama esse evangelho para a tua vida profissional, chama esse evangelho para a tua saúde, chama esse evangelho para a tua família, chama esse evangelho para o teu filho, para a tua filha, chama esse evangelho transformador essa noite. Fala, eu quero esse evangelho transformador nessa causa, no meu filho, na minha filha, no meu casamento, na minha vida profissional, nos meus projetos, Senhor. Para esses dias que estão por vir, Senhor, chama esse evangelho, que esse evangelho está mudando a essência de dias. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu tomo posse, Senhor. Que esse evangelho venha me fortalecer. Que essas palavras, Senhor, que o Senhor proferiu através do Teu Santo Espírito, venha fortalecer a nossa alma, nosso espírito. Venha nos dar um avivamento, Senhor. Venha nos dar o prazer de ter a salvação em nós. Nos dá o prazer de vivenciar na certeza que o nosso destino é o céu. Obrigado, Evangelho, que nos convence que o nosso destino é estar na eternidade sem sofrimento. Obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado pelas boas novas, Deus. Eu creio que o Senhor está agindo aqui com o teu Evangelho, com as Tuas boas novas em nós, nesse culto, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado porque eu creio, Senhor. Eu creio que o Evangelho está agindo em mim, que essa noite esse Evangelho está agindo em você, nos seus projetos, na sua vontade de ser curado, na sua vontade de viver dias melhores. Receba para o teu filho, receba para a tua filha a essência dessa transformação. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio através do Teu Santo Espírito unir o pecador à salvação eterna. O Teu Santo Espírito, através do Evangelho, nos une à salvação eterna. Em nome de Jesus. Obrigado por esse culto, Senhor. O Senhor que nos trouxe aqui essa noite, para que o Teu Evangelho venha transformar a nossa essência pecaminosa numa essência de homem de Deus e mulher de Deus, cheio da graça, cheio dos Teus princípios. Obrigado, Senhor, porque esse Teu Evangelho, essas Tuas boas novas, continua, Senhor, transformando pessoas através da sua grandiosa graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Receba aí, em nome de Jesus Cristo. Receba aí qualidade de vida. Receba aí qualidade de vida através da essência desse Evangelho. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Receba aí. Receba o alívio do jugo leve do Senhor. Sai da tua vida qualquer jugo pesado. Sai agora todo jugo pesado e receba aí a essência do Evangelho que neutraliza toda a influência de encantamento da maldade. Receba a essência do Evangelho que neutraliza toda a influência do sistema da maldade. Receba aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam Tuas mãos. Oh, Senhor. Poder das boas novas. O poder das boas novas. Hoje eu Este não Pai tenho presente. Não que sai daqui sem as boas novas, não. Aprendi a confiar. Não sai daqui no sem as boas novas, não. Oh, ora, fala o Senhor. Tuas boas novas na minha saúde. O Deus que cumpre Sua Tuas boas novas no meu palavra. casamento. Tuas boas novas na minha família, Senhor. Mesmo quando penso que é chegada ao fim, Oh, glória! eu só preciso Senhor, aquilo que está dando errado, Senhor, entra com as tuas boas novas, Senhor. Aquilo que está dando errado na minha vida, entra com as tuas boas novas, Senhor. um detalhe Eu para creio, Senhor, no poder das Ti. tuas boas novas mudando. Fui alcançado Mudando história, mudando por Tua futuro. graça maravilhosa que trouxe salvação. E para mim, oh, receba a voz da tua Eu saúde. não mereço
Seja curado pelas boas novas, pelo mas Evangelho por transformador. misericórdia recebi. Oh, glória, Senhor. O maior milagre Deus já fez Receba o em Evangelho da mim. transformação. O Deus que cumpre Oh, Pai, sua obrigado, palavra. Senhor. Toda a incredulidade caia por terra. Que haja avivamento nessa tribo. Mesmo Que haja quando avivamento nessa penso, igreja, Senhor. Arranca pela raiz o desânimo, a eu incredulidade. só preciso adorar, Oh, glória. pois um milagre é um detalhe. Fui Eu alcançado, fui diga. Fui alcançado. Eu fui alcançado essa noite mais do que nunca, pelas boas novas, pelo Evangelho. Essa essência que transforma a essência humana. Eu não mereço tanta Oh, glória. graça, mas por misericórdia. O maior e melhor milagre. O maior milagre Deus já fez Mais uma em vez, mim. fui alcançado, toda a igreja. Fui alcançado por tua graça Maravilhosa. Fui alcançado pelas boas e novas. trouxe salvação. Nos aperfeiçoando essa noite, fazendo nós crescermos em estatura e Eu não graça. mereço tanta graça, Esse Evangelho que está nos mas fazendo crescer em misericórdia. sabedoria, em estatura e graça essa noite, eu creio. O maior milagre Deus já fez em mim. Oh, Jesus, o maior milagre, O maior milagre Deus já fez em o maior milagre. O maior milagre Deus já fez. As palmas louvam em o Senhor mim. Jesus. O poder das boas novas, recebe aí, recebe, levanta as tuas mãos. Oh, querido, em nome de Jesus, pastor, estou passando um momento nessa situação, receba as boas novas. Aquilo que estava dando errado na tua vida, as boas novas se materializou, se manifestou, e essas situações que estavam dando errado, a partir de agora, o Evangelho restaurador restaurou essa causa a teu favor, é pela fé. Assim como o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, esse Evangelho me transformou de uma tal forma, e que essa transformação venha sobre as tuas causas. Ora a Deus, Senhor, que o teu Evangelho venha transformar essa situação, como transformou a essência do apóstolo Paulo. Em nome de Jesus, Deus abençoe, um excelente retorno. Domingo estaremos aqui desenvolvendo a nossa salvação através do Evangelho restaurador. Amém, amém. Fui alcançado por tua graça. Maravilhosa. Maravilhosa graça e trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus